Naquele fim de março de 2017, Marcos Vinícius Lima, um gari de 33 anos buscando romper com a rotina pesada, viu em uma mulher no Tinder a promessa de um novo começo em Volta Redonda. Ele viajou, ansioso, mas ao pisar no apartamento dela, um arranhado singular no chão gelou sua espinha. Um sinal, um traço estranho que não se encaixava na história que ela contava. Marcos sentiu o perigo, mandou uma mensagem ao primo, descrevendo o que vira. Depois disso, nunca mais foi visto. Por 5 longos anos, sua família conviveu com a angústia de um desaparecimento muitas vezes subestimado. Mas em 2022, uma reanálise do apartamento trouxe à tona uma verdade chocante. O arranhado no chão guardava segredos. Microfragmentos de tecido e traços de sangue humano incrustados no sulco mudaram tudo. O que parecia um descuido, agora era a assinatura silenciosa de um crime. Esta é a investigação de como uma busca por amor se transformou num pesadelo, revelando o perigo oculto onde menos se espera e o que realmente aconteceu com Marcos Vinícius. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Marcos Vinícius Lima tinha 33 anos. Ele era gari em um município do interior do Rio de Janeiro. Sua função era a limpeza de ruas. O trabalho era fisicamente exigente. Envolvia jornadas longas e exposição a intempéries. Marcos cumpria suas tarefas com dedicação. Sua rotina era marcada pela pontualidade. Ele era o principal provedor de sua casa. Morava com a mãe e a avó. As contas de casa dependiam de seu salário. Marcos gerenciava o orçamento familiar. Garantia o pagamento de despesas básicas. Sua responsabilidade financeira era constante. Ajudava a manter a estabilidade de sua família. Não havia espaço para luxos ou excessos. Sua vida era focada no trabalho e no sustento. Março de 2017 marcava o fim do verão. As noites no interior do Rio eram quentes. As ruas permaneciam movimentadas até tarde. Era um período de transição. Para Marcos, representava uma chance de mudança pessoal. Ele buscava algo além da rotina de trabalho. Sua vida social era limitada. As horas dedicadas ao serviço reduziam suas oportunidades. Ele sentia a falta de uma conexão. Desejava um relacionamento. O aplicativo Tinder surgiu como uma ferramenta. Ele oferecia um novo caminho para interações sociais. Marcos criou um perfil. Começou a conversar com pessoas. Ele buscava uma parceira, alguém que compartilhasse seus valores. Ele não procurava aventuras. Buscava estabilidade emocional. Queria construir um relacionamento sério. Sua experiência de vida era simples. Ele valorizava a honestidade e o esforço. Apresentava-se como gari sem constrangimento. Acreditava na transparência. Seu histórico profissional era limpo. Sua reputação na comunidade era de um homem trabalhador. Seu supervisor, seu Orlando, confirmava sua pontualidade. Marcos era um funcionário exemplar. Sua ausência no trabalho era incomum. A busca por uma parceira era genuína. Ele não possuía grandes ambições materiais. Seu desejo era por companhia, por uma vida compartilhada. A rotina pesada de gari deixava pouco tempo para o lazer. A solidão era uma parte de sua realidade. O Tinder prometia uma ponte, uma oportunidade de preencher esse vazio. Marcos depositava esperança nas conversas online. Ele investia tempo em conhecer as pessoas, avaliava os perfis com atenção, acreditava na possibilidade de um encontro real, um que pudesse mudar seu dia a dia. Ele era otimista. Sua natureza era confiante. Ele não esperava malícia nas interações. Buscava a verdade nas palavras. Seu mundo era previsível. O trabalho, a casa, as contas. A introdução do Tinder representou uma ruptura, uma nova variável em sua vida. Ele via a tecnologia como um facilitador, uma forma de expandir seu círculo social, de encontrar alguém compatível. Sua intenção era pura. Seus objetivos eram claros. Ele queria uma chance de romance, uma vida diferente. Ele se preparava para essa nova fase. Guardava dinheiro para a viagem, planejava os dias de folga, informava a família sobre seus planos. Acreditava em um futuro melhor, um futuro com mais companhia, com menos solidão.
A rotina pesada de Gary era um fato, mas o desejo por um relacionamento era uma força motriz. Ele estava pronto para o próximo passo. A jornada de Marcos estava prestes a mudar. Marcos Vinícius conheceu Priscila. O contato ocorreu pelo aplicativo Tinder. Priscila se apresentava como vendedora. Ela afirmava morar sozinha em Volta Redonda. Suas mensagens demonstravam um perfil específico. Priscila dizia buscar homens que não tivessem vergonha de seu próprio trabalho. Marcos, um gari, enquadrava-se neste critério. Ele era um trabalhador honesto. As conversas entre eles se desenvolveram por vários dias. Priscila construía uma imagem de mulher simples. Ela parecia carente de afeto. Seus diálogos eram envolventes. Ela demonstrava interesse genuíno na vida de Marcos. A troca de mensagens criou uma expectativa. Marcos começou a acreditar em um possível romance. Ele via nela uma chance de iniciar um novo relacionamento. A mulher do Tinder fez um convite. Ela o chamou para conhecer seu apartamento. O encontro seria em Volta Redonda. Marcos aceitou a proposta. Ele planejou a viagem para um fim de semana. Sua empolgação era visível. Acreditava estar vivendo algo diferente da rotina. Ele informou sua família sobre os planos. Disse que passaria 2 dias fora. A família não desconfiou. Acreditavam que Marcos buscava apenas um momento de lazer. A viagem era vista como uma oportunidade de romance. Para Marcos, a ida à Volta Redonda representava a esperança de um recomeço afetivo. Contudo, a imagem de Priscila era uma fachada. Ela não era a mulher que aparentava ser. Seus interesses não eram românticos. Priscila estava envolvida em esquemas de golpe. Ela visava homens como Marcos. Sua intenção era a manipulação financeira. A promessa de um relacionamento era uma isca. Marcos era o alvo. Sua boa-fé seria explorada. O convite para o apartamento não era um gesto de carinho, era parte de um plano. A viagem de Marcos à Volta Redonda marcava o início de um perigo. Ele desconhecia a real natureza de Priscila. Sua expectativa de romance o tornava vulnerável. Marcos decidiu viajar para a Volta Redonda. Ele aceitou o convite de Priscila. O encontro ocorreria no apartamento dela. A viagem foi planejada para um fim de semana. Marcos estava empolgado com a perspectiva. Ele via a viagem como uma oportunidade de romance. Era uma quebra em sua rotina de gari. Ele avisou sua família sobre seus planos. Disse que passaria 2 dias fora. A família não desconfiou de nada. Consideraram a viagem um momento de lazer. Para Marcos, era uma chance de recomeço afetivo. Ele buscava uma vida diferente. Ele não sabia o perigo que o aguardava. Sua expectativa de romance o tornava vulnerável. A viagem marcava o início de um evento crítico. Ele partiu com a esperança de encontrar uma parceira. O destino, porém, era incerto. A cidade de Volta Redonda seria o palco dos próximos acontecimentos. Marcos desconhecia a real intenção de Priscila. Ele apenas seguia o curso de um encontro agendado. Sua jornada era motivada pela busca de companhia. A realidade por trás do convite era sombria. Marcos Vinícius chegou à Volta Redonda. O destino era o apartamento de Priscila. O imóvel ficava em um conjunto habitacional. A área era próxima a uma antiga região industrial da cidade. O apartamento era térreo. A localização era discreta. Ele entrou no local. O ambiente parecia comum à primeira vista. Marcos observou o quarto. Era o espaço principal do encontro. A iluminação era regular. Os móveis estavam dispostos de forma básica. Nada indicava um perigo iminente. Contudo, algo chamou sua atenção no piso. Havia um arranhado comprido no chão de cerâmica. O risco era irregular. Parecia profundo em alguns pontos. A marca sugeria que algo pesado havia sido arrastado. O movimento foi feito com força. Deixou um sulco visível na superfície. Marcos sentiu um desconforto. A marca no chão não se encaixava. Ela destoava da imagem de um apartamento comum. Ele questionou Priscila. Perguntou sobre a origem do arranhado. A pergunta foi direta. A resposta dela veio rapidamente. Priscila alegou que o risco era antigo. Ela disse que amigas a ajudaram. Elas teriam removido um guarda-roupa pesado. O móvel teria causado a marca. A explicação visava dissipar a dúvida. Marcos ouviu a justificativa. A desconfiança, porém, permaneceu.
O arranhado era um detalhe físico. Ele não combinava com a história contada. Aquele foi o primeiro sinal, uma anomalia no cenário, o primeiro indício de que algo estava errado. Marcos Vinícius entrou no quarto. Ele observou o chão de cerâmica. Um arranhado comprido chamou sua atenção. O risco era irregular, parecia um sulco profundo. Indicava que um objeto pesado fora arrastado. O movimento ocorrera com força. Marcos sentiu um desconforto. A marca no piso não se encaixava. Ele perguntou a Priscila sobre o arranhado. A resposta dela veio rapidamente. Priscila disse que era um guarda-roupa antigo. Afirmou que amigas a ajudaram a removê-lo. A explicação visava dissipar a dúvida. Marcos ouviu a justificativa. A desconfiança, porém, permaneceu. O arranhado era um sinal físico, uma anomalia no ambiente. Era o primeiro indício de que algo estava errado. Mais tarde, enquanto conversavam, Priscila insistia para que Marcos bebesse. Ela também pedia para que ele tirasse fotos com ela. O celular era sempre posicionado em ângulos específicos. Marcos percebia a repetição. Sua desconfiança aumentava. A insistência de Priscila era incomum. Marcos decidiu agir. Ele pegou seu celular. Enviou uma mensagem a um primo. O primo era Rafael. Na mensagem, Marcos relatou sua impressão. Ele disse que achava o lugar meio estranho. Mencionou o arranhado no chão. Esta foi a última comunicação de Marcos. Depois de enviar a mensagem, ele não deu mais notícias. O contato foi interrompido. Marcos Vinícius desapareceu. Marcos enviou a mensagem para seu primo Rafael. Ele citou o arranhado no chão. Expressou que o lugar era estranho. Esta foi sua última comunicação. Após o envio, o contato foi interrompido. Nenhuma nova mensagem foi enviada. Nenhuma ligação foi atendida. A família de Marcos tentou contato. Eles ligaram para seu celular repetidamente. As chamadas não eram completadas. As mensagens não obtinham resposta. Os dias de sua prometida ausência terminaram. Marcos não retornou para casa. Sua ausência no trabalho foi notada. Seu Orlando, supervisor de limpeza, estranhou. Marcos era sempre pontual. Sua falta não tinha justificativa. A família começou a se preocupar. A preocupação se transformou em desespero. Eles registraram o desaparecimento. As autoridades foram notificadas. Marcos Vinícius Lima estava oficialmente desaparecido. Seu paradeiro era desconhecido. O caso de seu sumiço teve início. Ninguém sabia o que havia acontecido. O mistério se instalou. A família enfrentava a incerteza. A busca por Marcos começava. A família de Marcos tentou localizar o gari. Eles procuraram por Marcos em diferentes locais. A polícia registrou o boletim de ocorrência. As primeiras diligências foram realizadas entre 2017 e 2018. Seu Orlando, supervisor de limpeza de Marcos, foi contatado. Ele confirmou o histórico de pontualidade do funcionário. Marcos era um trabalhador dedicado. Sua ausência repentina era incomum. O supervisor estranhou o desaparecimento. A investigação inicial enfrentou dificuldades. O caso não recebeu a atenção necessária. Houve preconceitos sociais. Marcos era um homem de baixa renda. Sua profissão era gari. A hipótese de que ele simplesmente foi embora foi levantada. Acreditava-se que ele poderia ter decidido não retornar. Essa visão dificultou o avanço do caso. A linha de investigação focou menos em um crime. Considerou-se que a vítima poderia ter se afastado voluntariamente. A ausência de um corpo ou de evidências claras corroborou essa percepção. As buscas por Marcos diminuíram. A investigação entrou em um período de silêncio. A família continuou sem respostas. A falta de novas informações paralisou o processo. O paradeiro de Marcos Vinícius permaneceu desconhecido por anos. O caso foi arquivado sem solução. 5 anos se passaram desde o desaparecimento de Marcos Vinícius. A família de Marcos permaneceu sem respostas. O caso estava parado. Nenhuma nova pista surgiu. Em 2022, uma nova ação foi determinada. A delegada Érica Yamamoto assumiu a investigação. Ela decidiu reabrir o caso de Marcos Vinícius. A delegada solicitou uma nova perícia. O local era o apartamento em Volta Redonda. Era o imóvel onde Marcos foi visto pela última vez. O apartamento já não era de Priscila. Uma nova família residia no local.
A nova perícia buscava evidências. Ela procurava respostas para o sumiço do Gari. O objetivo era encontrar vestígios. Vestígios que pudessem esclarecer os fatos. A equipe de perícia chegou ao apartamento em Volta Redonda. O perito Dr. Jonas Figueiredo liderava os trabalhos. O foco da investigação era o arranhado no chão de cerâmica. Marcos Vinícius havia notado essa marca durante seu último encontro. O apartamento estava agora ocupado por outra família. Dr. Jonas e sua equipe iniciaram a análise minuciosa do sulco no piso. Eles empregaram ferramentas forenses específicas. O objetivo era coletar qualquer vestígio incrustado na ranhura. Pequenas partículas eram visíveis ao olho nu. A equipe as recolheu com extremo cuidado. Cada fragmento era considerado uma evidência potencial. O material coletado seria levado para análise laboratorial. A ciência forense seria a chave para desvendar o mistério. Buscava-se a composição exata das partículas. Qualquer material orgânico ou sintético seria identificado. A precisão era fundamental para o sucesso da investigação. O arranhado no chão era uma pista física. Ele podia conter informações cruciais sobre o desaparecimento de Marcos. A nova perícia representava uma esperança para o caso estagnado. Os peritos trabalhavam sem pressa. O piso guardava um segredo que a tecnologia tentaria revelar. A nova perícia trouxe descobertas. Elas eram surpreendentes. Os peritos analisaram os materiais coletados do sulco no piso. Eles identificaram microfragmentos de tecido. O tecido era sintético e escuro. Foram encontrados também traços de material orgânico. Este material incluía sangue humano. A quantidade de sangue era mínima. Estava misturado ao pó encontrado no arranhado. O padrão do risco no chão foi interpretado. A análise indicou que algo pesado havia sido arrastado. O objeto poderia ser um móvel com rodízios travados, ou uma espécie de baú. O movimento ocorreu do quarto. Seguiu em uma linha contínua até a porta dos fundos do apartamento. O arranhado não era apenas um sinal de descuido. Ele passou a ser visto como um possível rastro. Indicava a remoção de um objeto. Este objeto poderia ter contido o corpo de Marcos Vinícius, ou seus pertences. A marca no chão era uma evidência física. Ela sugeria um ato de ocultação. O risco no piso se tornou a pista central do caso. Ele apontava para uma ação criminosa. A investigação aprofundou-se no perfil de Priscila. A mulher não era a pessoa que aparentava ser. Priscila se apresentava como simples e carente. Esta imagem era uma fachada. Ela tinha envolvimento com grupos criminosos. Esses grupos aplicavam golpes em homens. As vítimas eram de baixa renda. O objetivo era manipular suas finanças. Eles usavam as contas bancárias das vítimas. Seus nomes eram utilizados para empréstimos. Realizavam compras indevidas. Marcos Vinícius era um alvo ideal para esse esquema. Sua condição de gari o tornava vulnerável. Sua vida financeira era vista como fácil de manipular. Priscila explorou essa vulnerabilidade. O suposto romance era uma isca. A intenção real era a exploração financeira. A dinâmica da relação era de manipulação. A mulher representava um perigo calculado. Ela agia com premeditação. O desaparecimento de Marcos estava ligado a este esquema. O arranhado no chão ganhou novo significado. Não era um mero descuido. Era um rastro de uma ação criminosa. Priscila usou a confiança de Marcos. Ela buscou seu benefício ilícito. A imagem de Priscila desmoronou. Ela era uma golpista. Sua vítima foi Marcos Vinícius. A investigação focou nos registros bancários. Foram identificados empréstimos em nome de Marcos Vinícius. As operações ocorreram dias após seu desaparecimento. Os empréstimos foram feitos em agências localizadas na própria cidade de Volta Redonda. Esta era a mesma cidade onde Marcos encontrou Priscila. As autoridades analisaram imagens de câmeras de segurança. As câmeras estavam instaladas nas agências bancárias. As gravações mostravam uma mulher. Ela tinha traços físicos semelhantes aos de Priscila. A mulher estava de costas nas imagens. Ela era acompanhada por outra pessoa. A identidade desta segunda pessoa não foi estabelecida. As evidências bancárias reforçaram a suspeita.
Priscila estava envolvida em manipulação financeira. O arranhado no chão já havia indicado ocultação. Agora, os registros bancários apontavam para exploração econômica. O dinheiro era o provável motivo do crime. A conexão entre Priscila e as ações financeiras era direta. Os empréstimos em nome de Marcos foram feitos em seu próprio nome. A mulher nas câmeras correspondia ao perfil de Priscila. Marcos Vinícius foi vítima de um golpe financeiro. O desaparecimento do gari estava ligado a essa exploração. A prometida relação romântica era uma fachada. O objetivo era o ganho ilícito. A mulher representava um perigo financeiro e físico. O rastro do dinheiro confirmava a natureza do plano. Apesar da nova perícia e das descobertas em registros bancários, o corpo de Marcos Vinícius nunca foi encontrado. Esta ausência representou um obstáculo crucial para a justiça. Sem o corpo da vítima, a prova material direta para um crime de homicídio era insuficiente. Não havia também testemunhas diretas do ocorrido. Esta falta de evidências materiais e testemunhais impediu o avanço do caso. A investigação não pôde prosseguir para uma condenação formal. Priscila, a principal suspeita, beneficiou-se desta situação. Poucos meses após o desaparecimento de Marcos, ela se mudou de cidade. Priscila nunca mais foi localizada oficialmente pelas autoridades. A reabertura do caso anos depois trouxe esperança à família de Marcos. Novas perícias e a análise de registros bancários revelaram a manipulação e a presença de Priscila. Contudo, estas novas pistas não foram suficientes para superar a ausência do corpo. Até hoje, a investigação segue sem uma solução final. O caso permanece inconcluso. O arranhado no chão do apartamento de Volta Redonda permanece como um símbolo. Ele representa um trajeto de eventos que ninguém conseguiu reconstruir completamente. A verdade sobre o destino de Marcos Vinícius não foi totalmente revelada. A família continua sem respostas definitivas. O caso de Marcos Vinícius teve impacto. Ele chamou atenção para a pouca visibilidade de desaparecimentos. Homens de baixa renda eram frequentemente ignorados. Muitos acreditavam que eles foram embora por conta própria. A demora na investigação do caso de Marcos reforçou este preconceito. Sua profissão de gari e seu gênero contribuíram para essa percepção. Associações locais começaram a agir. Elas cobraram mais seriedade nas investigações. A exigência era para que todos os desaparecidos fossem tratados igualmente. Não importava a classe social, não importava o gênero. O caso de Marcos tornou-se um exemplo. Ele mostrou a necessidade de mudança. Campanhas de conscientização foram criadas. Elas alertavam sobre golpes em aplicativos de relacionamento. As campanhas passaram a incluir a vulnerabilidade de homens trabalhadores. Antes, o foco era majoritariamente em mulheres. O caso de Marcos revelou que homens também eram alvos de manipulação. Para a família de Marcos, o arranhado no chão é um símbolo. Ele representa uma verdade ainda não revelada. É um alerta para que ninguém ignore sinais físicos de algo errado, especialmente em um ambiente desconhecido. O arranhado é a marca de um trajeto. Ninguém conseguiu reconstruir esse trajeto por completo. A pergunta central do caso permanece: até onde a falta de provas materiais permite a impunidade? Alguém pode seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mesmo deixando marcas físicas no caminho. O corpo de Marcos Vinícius nunca foi encontrado. Priscila nunca foi condenada. A justiça final para Marcos não foi alcançada. O arranhado no chão continua sendo o elo perdido de um crime não contado. Se você se sentiu tocado por esta história, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.